Ô Zé, como já virou tradição aqui, hoje o Bloco 1 vai ficar comigo, então eu passo a bola para você, meu caro. Tá bom. A pergunta que você vai ter que responder, Kennedy, é qual é a importância da ordem de Bolsonaro para repassar ao máximo mensagem golpista? Deixa eu dar um contexto para esse negócio. Sim. Pode ser que tenha gente que não tenha lido essa reportagem hoje, então eu vou trazer aqui a reportagem do UOL, da Carla Araújo e do Thiago Minervino, que foi o seguinte: a Polícia Federal interceptou ou pegou nos celulares de um dos empresários que fazia parte daquele grupo de WhatsApp, e lembra, né, que o Alexandre de Moraes resolveu investigar porque estariam divulgando mensagens contra a democracia, contra o sistema eleitoral, e ele arquivou o inquérito contra 6 deles, mas manteve contra dois, um deles o velho da van, que não quis passar a senha do celular dele para a Polícia Federal, então continua sendo investigado, e outro você já citou, o Meyer Nigri, que é dono e fundador da Tecnisa, uma grande construtora aqui de São Paulo, construtora de edifícios, né? Por quê? Porque uma mensagem que está identificada como PR Bolsonaro 8, que a Polícia Federal diz, bom, é o Bolsonaro, né? Tem uma mensagem para o Meyer Nigri com mentiras sobre a urna eletrônica, o sistema de votação, e caluniando as pesquisas do Datafolha e dizendo: compartilhe ao máximo, libere ao máximo, distribua ao máximo, ao que o Meyer Nigri respondeu: já mandei, já compartilhei, quer dizer, ainda passou o recibo de puxa-saco. Não sei se compartilhou ou não, mas o fato é que ele disse que compartilhou, né? E eram notícias falsas, eram absolutamente falsas, né? Por que que isso é importante, Kennedy? O que isso daí mostra? Ô Zé, o Bolsonaro é um especialista em terceirizar responsabilidades, né? O Mauro Cid tinha autonomia, aí eu jogo dentro das quatro linhas, nunca quis dar golpe. Você lembra que em janeiro ele repostou um vídeo de um procurador do Mato Grosso, no qual o procurador mentia, dizendo que o Lula não tinha ganho a eleição, que tinha havido uma manipulação dos ministros do TSE e do Supremo para o Lula vencer a eleição. Aí depois ele pegou e apagou, e falou que ele viu por engano, que ele jamais faria isso. Foi em janeiro agora, já tinha Uhum. deixado a presidência. Né? Na questão das joias, são tantas versões, né, que ele já apresentou. No Delgatti, não, foi lá, mas eu fiquei calado. Ele recebe um hacker, né, que consegue entrar no sistema do CNJ, vai na defesa, mas Bolsonaro não estava pedindo nada pro Delgatti. E a importância dessa mensagem, que o próprio Bolsonaro admite, Zé, ele fala, ó, que ele compartilhou sim. Investigaram os empresários aí, tiraram o restante, ficaram esses dois, me chamaram para me ouvir sobre uma mensagem que compartilho, que veio da imprensa. Então ele admite que ele compartilhou a mentira. Não fui eu que escrevi, se foi isso que ele está pensando, né? Então, entendeu? Eu não escrevi aquela mensagem. Mas o ponto ali, Zé, é o seguinte: a mensagem, como você falou, ela fala assim: que três ministros do TSE e do STF só fazem aumentar a desconfiança de fraudes, né, nas urnas, e que o Datafolha inflava os números do Lula para dar respaldo ao TSE para anunciar a vitória do Lula. Tipo assim, ó, a pesquisa está junto com o TSE numa grande conspiração para eleger o Lula. Tudo mentira. E está lá, repasse ao máximo. Então, por que que isso é importante, Zé, indo para a síntese, mas a gente pode continuar falando desse caso? Porque assim, é uma prova direta que a PF tem de uma mensagem que ele está admitindo que compartilhou, na qual ele está repassando, pedindo para se repassar ao máximo uma mentira, que é uma acusação contra o sistema eleitoral. E é isso que fomentou todo o clima para a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, esse é mais uma peça nesse tabuleiro aí, nesse quebra-cabeça, podemos dizer assim, e essa é uma ordem direta dele. Ele está lá, repasse ao máximo, ele está mandando a mensagem. E o Sim. empresário confirma, repassei.
Então ele Repasse ao deu no máximo cara. porque é mentira, Kennedy. Você não entendeu, entendeu? É isso, Precisamos avisar o mundo que estão mentindo sobre que as estão urnas e mentindo. sobre o Datafolha. Olha, com o nível da advocacia aí que está cercando ali a família Bolsonaro, não duvido que essa Qual possa deles? ser Porque uma cada linha de dia é um defesa. diferente, muda, já É, mudou o da enfim, Michelle de novo agora e tal. o da Joias agora está dizendo que o TCU, a regulamentação do TCU não vale nada e faz uma interpretação toda torta da legislação dos anos 90, né? E está mudando tudo. Mas eu acho que aí, Zé, nesse caso aí, a PF, ela está se cercando. Nós já falamos aqui, né? Semana passada teve um puta bafafá ali, o pessoal colocando o despertador para acordar às 5h59, esperando a Polícia Federal bater na casa do Bolsonaro às 6 da manhã. A gente sabe que essa prisão não vai acontecer assim agora de uma maneira tão simples. É preciso claramente que o Bolsonaro dê motivos para uma prisão preventiva, né? Que demanda lá algumas risco de fugir do país. Ele deu uma entrevista lá quando ele estava em Goiânia reclamando, eu sei dos riscos que eu corro ficando aqui no Brasil. É claramente alguém que está preocupado, né, em ir preso se Não, mas permanecer em aí, território antes de nacional. fazer isso, dá para requisitar os passaportes dele, de quem mais Pois ele, é, né, a polícia o achar que corre Rogério risco de fugir Correia junto. O Rogério Correia, os deputados lá da CPI já pediram essa requisição. Eu acho que tem que requisitar mesmo, né? Mas uma prisão preventiva, porque é o seguinte, a prisão preventiva ela não tem data para acabar, mas ela não pode ser um adiantamento de cumprimento de pena. Você não, né? A prisão preventiva você a mantém enquanto há elementos que a justifiquem, porque é uma ameaça à investigação, é alguém, por exemplo, que está ameaçando uma testemunha, é alguém que pode fugir do país, aí você vai lá e confisca o passaporte dele, então esse risco diminui, a não ser que ele queira cruzar a fronteira ilegalmente e correr o risco de sair do país ilegalmente. Então, assim, a prisão Ia ser preventiva, curioso se ele fugisse pela Venezuela, né? pois é, né, ali em Roraima ele tem vários aliados ali, o garimpo Exato. ilegal que transita bem ali na fronteira ali é aliado do Bolsonaro. Então, eu diria que assim, a PF ela obtém, é uma prova direta de uma ordem do Bolsonaro para golpear a democracia, porque é isso que ele está fazendo. Ele fala do Barroso, que o Barroso está no exterior fazendo uma peregrinação, mentindo, né? E que ele fala que o veto ao voto impresso ao lado da urna eletrônica é uma interferência que o tribunal está fazendo, que o ministro de uma corte superior está fazendo na eleição. É muito grave tudo isso que o Bolsonaro ele tem feito. Eu acho que ele precisa, tenho certeza, né, que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão investigando com todo o cuidado para ter provas bem fundamentadas para instruir um processo criminal. E o problema do Bolsonaro é que ele já está sendo julgado diretamente lá no Supremo Tribunal Federal. Aquele berro lá do Malafaia na semana passada, que inclusive é um apito de cachorro, né? Ele fica falando a casa do Alexandre de Moraes vai cair. Isso é muito grave, porque quando ele faz um ataque daquela maneira, as pessoas podem entender aquela mensagem de um jeito errado. Aí foi para um outro encontro também religioso e ficou atacando o Alexandre de Moraes. Mas por quê? Porque o Bolsonaro está sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tem muita chance de, terminada a investigação da Polícia Federal, em um ano, mais ou menos, ter esse processo estar pronto para uma conclusão lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui, terceiro trimestre de 2023. Pode ser que em 2024, 2025 tenha, pelo trâmite normal da justiça, porque é preciso assegurar todo o direito de defesa. A gente quer para o Bolsonaro tudo que o direito de defesa, tudo que o Estado Democrático de Direito propicia, porque ele queria negar isso para os brasileiros. Mas ele já está ali no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu Para acho que a corroborar o que você importância, está dizendo, Kennedy, é que o PL já tem até um plano B para Bolsonaro em 2024 não estar nos palanques, né? olha aí, pois é, porque esse processo pode andar rápido, até porque esse inquérito está bem adiantado e as provas são robustas, né, Toledo? Assim, para onde você olha ali, tem prova robusta contra o Bolsonaro. Até o Aras, que tinha durante a pandemia passado o pano para o Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento que tem em relação a alguns crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Você tem crime contra a saúde pública, você tem essa questão das joias, você tem o complô com o Delgatti, com esses empresários que vão se complicar, né? Assim, isso é muito grave, esses empresários participarem da difusão, porque eles têm um poder econômico muito grande.
Nós acabamos de citar um grande empresário da área da construção civil, né? Esse cara está envolvido em mentira contra ministro do Supremo, a ousadia dele de endossar uma mensagem de ataque ao Roberto Barroso e a duas cortes superiores, né? Mas essa é a elite brasileira, é um retrato da elite brasileira que normalizou e embarcou no Bolsonaro. Zé, para poder ler aí, você ler as mensagens, Vamos. É, você e não quer depois deixar. eu, Vamos e fazer depois, suspense com a sua, então. Deixar para o final a sua, né? então deixa, Final então grandioso do deixa. bloco, tá certo? Vai lá. Então vamos lá. Danilo Sotero Rogério. Prova de que não estavam tramando um golpe surpresa para ele, como ele tenta insinuar, né? De surpresa, de fato, de golpe tinha tudo, de surpresa não tinha nada. Essa é boa, hein? Essa é muito boa. Muito boa. É, tem duas perguntas aqui que nos fizeram, mas eu vou deixar para ali no final. Eliane Brito, é a prova de que ele estava trabalhando, ele, Bolsonaro, né? Estava trabalhando ativamente para que o golpe se cumprisse. O golpe era necessário para que os crimes ficassem embaixo do tapete. Isso aí. Lucélia Lima, será que chegamos ao topo da pirâmide do disparo em massa da desinformação? Rosiane Arroxo, boa noite, docinhos de coco. Olha aí, Kenny, para Boa você. noite. Está Tá no claro plural, rapaz, tá que no plural. tá. Está claro que queriam o poder a qualquer custo, fosse por golpe, fraudes, o que fosse. Jair Santos. Larissa é a nossa chefe aqui. Bolsonaro foi o único presidente que ganhou milhões quando saiu da presidência. Igor Seixas, Bolsonaro, depois que acabou as eleições, sumiu das igrejas. Esse é o homem de Deus? Admilson Oliveira. É isso aí, Kennedy. Alves de Sales, parabéns pela explicação. Célia André Alexandre Silva, Bolsonaro na cadeia, ele tem muitos crimes, só está na expectativa fuquista Wide Eyes. Muito bom. Faz a sua síntese, depois tem duas perguntas para a gente, se der tempo, Ó, no bloco. Dá a tempo. síntese é bem objetiva. PFL tem prova direta de ordem de Bolsonaro para golpear a democracia. Em resumo, é isso. Repassa aí. Uhum. Repassa um golpe contra a democracia, uma mentira, porque nós precisamos dar um golpe, precisamos mentir para o povo para poder criar esse caldo de cultura. É isso.